Olá pessoal, professor Denis Rocha, todos sejam bem-vindos. Mais uma aula sobre álgebra, equações do segundo grau incompletas, caso C igual a zero. Bom, nós dissemos no primeiro vídeo, que as equações do segundo grau, todas elas têm essa forma. Então, equação do segundo grau com uma incógnita, no caso aqui, Então, ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o número que multiplica o x ao quadrado, o b é o número que multiplica o x, e o c é o termo independente. Então, nesse caso, quando eu tenho uma equação x ao quadrado mais 5x igual a zero, eu sei que o a é igual a 1, o b é igual a 5 e o c é igual a zero. Tá? Eu não tenho nenhum número aqui sem ser com x ao quadrado e com x, tá certo? Então, nesse caso, eu vou utilizar um processo que é o processo de resolução por fatoração, com utilização de fator comum em evidência. Como que é fator comum em evidência? Eu verifico aqui que eu tenho 3x mais 6, então é a mesma coisa que eu ter 3x mais 2 vezes 3, que é o 6. E aí eu identifico que tem nos dois termos um fator comum. E eu vou colocar esse fator comum para fora do parênteses. Aqui o que vai ficar? X mais 2. E esse caso eu faço, na verdade, aqui acabou, O processo é o inverso da distributiva, Aqui o que aconteceu foi o seguinte, que eu peguei, quando eu identifiquei que o 3 era o fator comum, dividi 3x por 3 dá x, 6 por 3 dá 2. Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu volto para a expressão original, 3x mais 6. E nesse caso, o que eu tenho? Eu tenho aqui o seguinte, x ao quadrado mais 5x igual a zero. Eu sei que x ao quadrado pode ser escrito como x vezes x, mais 5x igual a zero. E verifico que aqui o fator comum é o x, Então, eu coloco o x em evidência e aí vai ficar aqui no meio x mais 5. Isso aqui igual a zero. E no caso, poderia fazer x ao quadrado dividido por x dá x, 5x dividido por x dá 5. Se eu fizer a distributiva, eu volto para a minha equação original. E aqui tem uma questão importante, que é o fato de a gente ter uma multiplicação, que a gente fatorou, colocou uma expressão que era uma soma numa expressão de dois fatores, e essa expressão ela resulta em zero. Então, para uma multiplicação resultar em zero, é porque um dos dois fatores tem que ser zero. Ou o x é igual a zero, ou x mais 5 é igual a zero, que vai dar x igual a menos 5. Então, conjunto solução dessa equação é 0 e menos 5, tá? Bom, segundo caso aqui, 3x ao quadrado mais 12x igual a zero, então eu sei de novo que aqui eu tenho 3x ao quadrado é x vezes x, e o 12, na verdade, também tem fator 3 vezes 4 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever 3x vezes x, é o 3x ao quadrado, e o 12x eu posso colocar como 4 vezes 3 vezes x, igual a zero. E aqui eu percebo claramente que o fator comum é o 3x agora. Então, 3x fora do parênteses, dentro sobrou x mais 4. Lembrando que 3x ao quadrado dividido por 3x dá x, 12x dividido por 3x dá 4. Isso tudo igual a zero. Agora, novamente, uma multiplicação que resulta em zero é porque ou 3x é igual a zero ou x mais 4 igual a zero. Então, 3x é igual a zero, x igual a zero sobre 3, x igual a zero, ou x mais 4 igual a zero, x igual a menos 4. Conjunto solução, menos 4 e 0. Bom, menos 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. Então, eu vou verificar aqui nesse caso, menos 2 vezes x
Menos 5 vezes x igual a 0. E aqui, o fator comum vai ser o x. Então, x que multiplica menos 2x menos 5. Menos 2x ao quadrado dividido por x dá menos 2x e menos 5x dividido por x dá menos 5. Isso aqui é igual a 0. E no caso, novamente, como eu tenho a multiplicação que resulta em 0, um dos dois fatores tem que ser 0. Ou x igual a 0, ou 2x menos 5 é igual a 0. E nesse caso, 2x igual a 5, passou como mais, x igual a 5 meios. Aqui, conjunto solução é o 0 e 5 meios. Tá legal? Bom, exercício 4, menos x ao quadrado menos 3 quintos de x igual a 0. Então, vai ficar, nesse caso, menos x vezes x, menos 3 quintos de x, igual a 0. Fator comum em evidência aqui é o x. Então, vai ficar x em evidência, sobrou menos x, menos 3 quintos, igual a 0. Multiplicação que resulta em 0 é porque um dos dois fatores é 0. Então, ou x é igual a 0, ou menos x menos 3 quintos igual a 0. Aqui, como o x está negativo, posso passar para o outro lado, menos 3 quintos igual a x. Então, x igual a menos 3 quintos. Poderia fazer também menos 3 quintos, passa como mais, multiplica por menos 1, daria o mesmo resultado. Conjunto solução, menos 3 quintos e 0. Nesse outro caso, menos 2x ao quadrado menos 8x igual a menos 2x. Então, perceba a diferença. Aqui, eu tenho que ter x ao quadrado, x igual a 0, né? E nesse caso, eu tenho x dos dois lados. Então, eu vou passar esse menos 2x para a esquerda. Menos 2x ao quadrado, menos 8x. Menos 2x passa como mais 2x igual a 0. Então, menos 2x ao quadrado, menos 8x mais 2x dá menos 6x igual a 0. E aí, menos 2x vezes x, menos 6 vezes x igual a 0. Novamente, fator comum em evidência é o x. Então, fora do parênteses, sobrou menos 2x, menos 6, fecha parênteses, igual a 0. Multiplicação que resulta em 0 é porque um dos dois fatores é 0. X igual a 0 ou menos 2x menos 6 é igual a 0. Menos 2x é igual a 6. Multiplicação por menos 1, para poder trocar o sinal do coeficiente do x, porque está negativo, então vai ficar 2x igual a menos 6, x igual a menos 6 dividido por 2, menos com mais dá menos, 6 dividido por 2 dá 3. Então, as raízes são 0 e menos 3. Conjunto solução, menos 3 e 0. Perceba que o conjunto solução é um conjunto com os números que tornam a sentença verdadeira, a sentença original, no caso a equação, né? Bom, último exercício aqui, menos 2x ao quadrado menos 10 igual a 0. Bom, aqui dá para colocar fator comum, que é o 2, ou menos 2, só que perceba que esse caso aqui é o b que é igual a 0. Então, é aquele caso que eu expliquei no primeiro vídeo, que a gente vai fazer usando o isolamento. Isolamento. Então, menos 2x ao quadrado é igual a mais 10, passou para o outro lado, multiplica por menos 1 para trocar o sinal aqui que está negativo. Então, 2x ao quadrado igual a menos 10, 2 está multiplicando, passa dividindo, menos 10. Opa, aqui não é menos, é mais 10, trocou o sinal, está certo, menos 10 dividido por 2, e é x ao quadrado igual a menos 5. E aí vem uma pergunta. Qual o número elevado ao quadrado que dá menos 5? Resposta nenhum, né? Porque se eu fosse extrair aqui a raiz quadrada de menos 5, não existe x pertencente ao conjunto dos números reais. Para ter uma raiz quadrada, é necessário que o radicando, o número que está aqui dentro, seja um número positivo.
Tá? Então, sempre que der um número ao quadrado igual a um número negativo, não existe, né? Porque daria uma raiz quadrada, uma raiz de índice par de um número negativo. Sempre que eu elevo um número ao quadrado, por exemplo, menos 2 ao quadrado, se eu elevar, menos 2 vezes menos 2, regra de sinais da multiplicação, menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Então, não tem como elevar um número ao quadrado e dar negativo. Tá legal? Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Próximo vídeo, pode clicar no card que vai direto para o vídeo de equação do segundo grau completa, com a utilização da fórmula de Bhaskara. Tá legal? Era isso que eu queria trazer. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Se inscrevam no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau!